Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um Até Aqui Entrevista. Do meu lado, meu melhor amigo Alex Américo. E aí, pessoal, boa noite. Alex, hoje a gente vai fazer uma baita de uma entrevista, cara. Eu não sei se você sabe, eu já andei de bicicleta e eu tive péssimos momentos. Então, se eu tivesse alguém para me ajudar, falar assim, cara, é assim, Um mestre Yoda na sua vida. seria ótimo, seria ótimo. E a gente vai conversar com o Paz, que ele tem um projeto bem bacana envolvendo ciclismo, que a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente. É o Márcio do Trip Bike. Tudo bem, Márcio? Opa, tudo certo, pessoal? Bom, eu sou o Márcio, tenho 47 anos, trabalhei minha vida inteira como agente de viagens e há uns 3 anos decidi empreender nessa área aí de viagens e de esporte de aventura. Conheci o Polo Digital, coloquei meu projeto lá para rodar, fiz parte da primeira turma de incubados do programa Startup SP no Polo Digital, né, o programa do Sebrae. E tô nessa jornada aí até agora. Show de bola. Mas antes, pessoal, se você quiser saber sobre a rede de podcasts até aqui, acesse o nosso Instagram. Lá você vai encontrar o link para todas as plataformas que nós estamos disponíveis, que é Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube também. E também vai saber todos os bastidores do até aqui, saber o que a gente está fazendo e tudo mais. Acho que é isso, né, Matheus? Bora para essa entrevista? Bora! Muito bem, Márcio. Seja bem-vindo ao Até Aqui Entrevista. A gente conheceu o seu projeto analisando ali os parceiros do Polo Digital e eu fiquei muito curioso, porque o ciclismo ele é praticado por muitas pessoas do Alto Tietê e também por todo o Brasil, correto? É isso aí, o ciclismo é um dos esportes que mais cresceu aí nos últimos anos e por conta da pandemia mais ainda, né? De um ano para cá o crescimento de venda de bicicletas foi absurdo, nunca antes registrado. Caramba, assim, então você criou esse aplicativo, né? Desenvolveu no momento certo, né? Pegou ali a curva crescente, né? Foi. Apesar de todas as dificuldades aí da pandemia, a gente teve uma sorte aí de tá num nicho que está em alta. Muito legal. Explica para quem não conhece o Trip Bike, qual é o conceito dele, por favor. O conceito do Trip Bike é o seguinte: nós somos uma plataforma que conecta ciclistas. Numa ponta, um ciclista experiente que conhece bem a sua região, e na outra ponta, pessoas que estão buscando experiências novas e seguras no pedal, né? Principalmente nesse momento onde muita gente está comprando bicicleta, muita gente que pedala já esporadicamente ou habitualmente. Então a gente tem esse papel de fazer essa conexão entre esses interesses, né? Eliminando aí alguns intermediários que deixam a experiência um pouco mais cara, né? Sim, eu acho que essa parte da facilitação, diminuição da burocracia é uma das coisas principais que fazem as pessoas adorarem. Um exemplo é a Nubank, que deixou as coisas muito mais simples, mais claras e foi modelo para muitas startups, né, Quem Matheus? diria que a gente iria gostar de um banco, né? Aquilo que sempre nos cobra e agora a gente consegue resolver os nossos problemas, pelo menos eu nunca tive. Eu até odeio fazer merchan. É verdade. Essa cultura do prestador de serviço que só te cria uma dificuldade para vender a facilidade acabou, né? A tecnologia veio para mudar essa história aí e virou uma tendência em vários segmentos, né? E no turismo não foi diferente. Eu, como Sim, trabalho é com verdade. turismo há muitos anos, eu vi isso acontecendo, eu vi agências tradicionalíssimas quebrando e outras com agências de 2, 3 anos ganhando mercado, assim, virando líder de mercado muito rápido. Então, Mas é. se a gente não seguisse a tendência, a gente já era. É um crescimento natural. A empresa que ela presta um bom serviço, de boca a boca a gente acaba recomendando. Então, se o Nubank hoje é o que é, né? Muitas pessoas recomendaram, eu fui um deles. Então, toda vez que a gente encontra um serviço bom, bacana, sem aquelas palavras miúdas que prejudica toda a experiência, com aquelas taxas que a gente não consegue ler onde tem taxa, a gente acaba recomendando essa empresa. E fica aquela coisa do medo, né? Exemplo, o medo dos bancos, que as pessoas têm dos bancos, né? É a questão da cobrança indevida, né? Que você não quer que seja cobrado de uma forma indevida e quando é cobrado você tem que sair da sua casa no horário comercial para poder resolver. E eu acho que o medo que as pessoas têm quando vão começar, pelo menos eu como um usuário, né? Se eu fosse começar a andar de bicicleta, é assim, cara, por onde eu começo? Meu Deus, eu comprei uma bicicleta. Que bicicleta?
E eu acho que ter uma plataforma que ajude isso é essencial. Como você enxergou essa possibilidade dessa diminuição dessas burocracias nesse ambiente? Como eu te falei, né, uma tendência que veio vindo em todos os segmentos e chegou no turismo muito forte. E as gerações atuais, né, o pessoal mais novo, eles têm essa cultura, eles já nasceram com a internet existindo, então é muito mais Uhum. comum para uma pessoa mais jovem procurar, buscar um profissional do que ter intermediários, né? Antigamente você precisava de intermediário para tudo, era o despachante, era o corretor de seguros, era, enfim, todo tipo de corretagem aí de intermédio, né? Então, essa geração nova, assim, é comum fazer contato direto com quem ela quer receber esse serviço, né? E eu senti isso na carne, né? Porque antes de montar o Trip Bike, eu tinha uma agência de turismo convencional, no mesmos moldes do Trip, né? A gente vendia viagens para quem estava buscando fazer um pedal em algum lugar diferente, tal, chamava Ciclo Aventuras. E eu via que tinha muita gente que entrava em contato com a gente, tirava dúvidas e tal, e Não fechava. exatamente, não fechava o negócio. Às vezes era até pessoas conhecidas, você vê no Instagram, você vê que a pessoa tinha ido e tal. Então, aquilo ficava na cabeça. Aí um dia eu vendi um super roteiro para um conhecido meu, e quando ele voltou, eu fui pedir o feedback dele e ele falou: olha, foi tudo incrível a viagem, o pedal lá em Santa Catarina foi bem bacana. E no último dia, o guia, que a operadora contratou, me deu um cartão, falou que da próxima vez é para eu contactar ele direto. E aquilo ali acendeu uma luz na minha cabeça, né? Então eu falei, ó, quer saber? Eu vou entrar nessa onda aí de tecnologia, de inovação e ver se eu consigo criar uma plataforma que eu conecte direto o guia com o cliente, né, com o passageiro. E aí vem dando certo, né? Foi simplesmente esse momento que te deu a luz? Ou a sua paixão pelo ciclismo ou você já tem costume do ciclismo? Alguma coisa assim? A gente deduz que você gosta, Então, né? Disse que... exatamente. Eu uni as duas coisas que eu gosto de fazer. Eu sempre trabalhei a vida inteira com Legal. turismo e por morar aqui em Mogi das Cruzes, né, há uns 5, 6 anos eu comecei a pedalar. Mogi tem uma vocação muito grande para o ciclismo, principalmente para o mountain bike. E eu, depois dos 40, eu resolvi fazer algum esporte, né, deixar de ser sedentário, e eu fui experimentando. E quando eu conheci a bike, eu curti e me apaixonei. E aí eu fui vendo o potencial que tinha, né, esse mercado de turismo com bicicleta e achei incrível. Eu falei, quer dizer, é por aqui que eu quero, né? Isso aí, é uma ideia muito boa de se trabalhar, muito bacana. Uma coisa que a gente está aqui conversando, eu já vou remetendo algumas coisas. Lembrando que no meio dessa pandemia surgiram 2 bicicletarias, cara, aqui na rua de casa. Na rua de casa. Certo. Então é uma coisa muito surreal. Uma pequena e uma grande, com os caras já com grande porte de bicicleta. Eu falei, ih, molhou pro pequenininho, cara. Mogi deu um boom, assim, hoje tem 4 mega bike shops aqui, bike shops boutique, né, que chama. Sim, sim. E fora as outras pequenas, enfim. Isso foi no Brasil inteiro, cara. Quem era pequeno cresceu, quem tinha uma ideia pôs em prática, e o ciclismo vem aí. Pra você ter uma ideia, assim, as últimas pesquisas que eu tive conhecimento, o Brasil tem mais de 70 milhões de bicicletas, cara. É muita coisa. Sim, sim. É uma questão de cultura mesmo, né? Era muito comum. Eu até ganhei uma bicicleta na época quando eu era criança, de Natal. Era muito comum as crianças brincarem na rua e é aquela coisa. Parece até um pouco clichê, tipo, se nunca desaprende a andar de bicicleta, né? E às vezes tem umas pessoas que gostam Cara, de voltar essa aventura, né? olha, eu andava muito de bicicleta quando eu era criança, bicicleta sem freio mesmo, daqueles que você cai e se esborracha no chão. E aí, o meu irmão, ele é desse mundo de fazer ciclismo, assim, olha, vamos andar tantos quilômetros. Ele mora uma certa distância do estádio. Ele fala, olha, vamos até o estádio, vamos voltar? Então, a alegria é isso, entendeu? Vamos até lá? Certa vez eu fui com ele. E já fazia anos que eu não andava de bicicleta, né? Então, quando eu fui andar, tive um certo dificuldade. Tive, mas acabei pegando o ritmo. E aí, cara, você sente o vento passando, você... É uma experiência diferente. Eu fiquei pensando, por que que eu larguei isso? Quase Entendeu? voltando a ser criança, né? Por que que eu larguei isso? E aí, no meio do trajeto, eu caí. Eu caí porque a região de São Paulo, para você andar de bicicleta naquelas ciclovias em horário de pico, pessoas atrás de complicado, né? você com bicicletas a 60 quilômetros por hora. Eu tô a 40, eu tô a 30. Sei lá, eu tô muito abaixo do esperado. Então eles pedem passagem. E nessa que eu fui dar a passagem pro cara, acabei
encostando na guia e me machuquei e tal, tudo mais. E aí eu fiquei, meu Deus, nunca mais eu ando de bicicleta. Mas eu andaria sim, andei outras vezes também, porque é gostoso, não é clichê, é gostoso andar. Cara, é muito bom, é muito bom. Com relação às facilidades do aplicativo, eu tenho uma curiosidade em questão de abrangência, né? Eu vejo que as pessoas, elas têm que se cadastrar na plataforma, correto? Ou seja, o expert, ele tem que se cadastrar, né? Isso, correto. O Tripbike é uma plataforma de marketplace, né? Onde as duas pontas se cadastram lá, uma como vendedor e outra como consumidor. Caraca, e como é que vocês viabilizam essa captação? Você tem que ter uma gama grande de experts para poder atrair cada vez mais usuários, né? Eu vou te falar que captar o expert, né, o guia, é a coisa mais fácil. No começo a gente tinha essa preocupação, como vai ser, mas você abre a boca, você coloca um post no Facebook, no Instagram, ou no próprio Strava, que é um aplicativo específico para ciclista, coloca lá, quer ganhar dinheiro pedalando? Mas chove de download no dia, cara, chove, porque... Pô, quem curte pedalar faz por paixão. E aí você vê um negócio e fala, pô, quer ganhar dinheiro pedalando? Pô, os caras entram numa boa. E aí a gente não teve dificuldade de captar expert. Hoje a gente tem cadastrados no aplicativo 540 pessoas como experts. Obviamente, assim, nem todos são ativos. A gente tem de experts ativos, assim, uns 120, uns 140, mas que já é um número bacana, né? Hoje a gente tem aí roteiros espalhados no Brasil inteiro. A gente está com 200 e poucos roteiros em mais de 100 cidades do Brasil. Caramba. Isso sem muito marketing, sem muita mídia, né? Porque no começo a gente, sem grana, sem investimento, a gente foi meio que no boca a boca. E aí foi ampliando. Então esse apelo de ganhar grana pedalando, isso facilitou muito para trazer. É unir o útil ao agradável. Exatamente. E aí nesse momento de pandemia, então, a gente dobrou o número de guias depois do começo da pandemia para cá, porque muita gente que perdeu o emprego e tal, buscando uma alternativa de renda extra, vindo o Tripbike uma alternativa, né? Teve um cara que falou, ó, dia de semana eu trabalho com Uber e de fim de semana com o Tripbike. Eu falei, pô, que bacana. Curte mesmo. Esse gosta de viajar, esse gosta. E essa coisa de viagens e tem gente que é apaixonada. Minha esposa, ela é concierge em um hospital, mas ela fez gestão de turismo, então ela quer me arrastar para tudo quanto é canto. E eu já sou um cara mais caseiro, que prefere ficar mais em casa, mas às vezes a gente tenta fazer umas viagens, né? Você é sedentário, né? Exatamente, eu sou sedentário. Mas, cara, quando a gente faz as loucuras, exemplo, a gente foi pro Rio de Janeiro, marcou na mesma semana, foi e tava lá no Rio de Janeiro no Carnaval. Sei. E aí a sensação de estar lá é maravilhosa. E eu acho que essa questão de viajar, quem gosta mesmo, quem sente no coração, é uma coisa sensacional, na verdade. Eu conheço né? pessoas que eu acho que não fazem ideia desse aplicativo, mas que se soubessem, elas, não, peraí, viajar pra onde? Bora? Pra andar de bicicleta pra tal lugar? Não vamos, pra ontem, quando? E o mais legal é o seguinte, né? Você pedala em qualquer lugar com quem conhece, que até é o nosso slogan. Pô, se o cara deu eu quero ir pra Campos do Jordão, você abre o aplicativo, você tem guia lá. Eu quero ir para o Jalapão, no Tocantins. Você abre o aplicativo, tem guia lá. Então, esse que é o grande barato, né? Você pedalar em qualquer lugar com um guia local, que não vai te meter numa roubada, que vai mostrar onde é legal, numa bifurcação, onde vai te falar do lugar certo, onde tem uma cachoeira, onde tem uma lanchonete legal no meio da estrada. Então, o Tripbike vem para resolver essas dores aí. Como o Uber, né? E aí, quando você falou Uber, já deu um estalo na minha cabeça, caramba, é praticamente o mesmo modelo, né? Ao invés de comparar com o Uber, eu comparo mais com o Airbnb, não sei se você sabe aquela plataforma de hospedagem, a gente tem uma similaridade muito grande, porque assim como no Airbnb tem um anfitrião, a gente tem um expert, então é bem esse modelo mesmo. Para se tornar expert não precisa de muita coisa, né? Além de conhecimento, né? Na verdade, no começo a gente deixava bem livre, mas começou a ter uma preocupação com segurança, né? Até para quando a gente estava no começo, participando de pitches, apresentando para investidores, sempre vinha essa questão da segurança. Poxa, mas como assim? Qualquer um pode ser guia, e se o cara não tem o preparo e tal? Então a gente começou a criar alguns critérios, né? Então hoje você, para se cadastrar como guia, você baixa o aplicativo e se cadastra e você fica pendente, né? Você não pode começar a vender de imediato. E aí a gente recebe esse cadastro e envia para a pessoa uma capacitação online. Então a pessoa, esse interessado, né, esse candidato a expert, ele faz essa capacitação, né, ele recebe um link com 2 e-books, um de condutor de cicloturismo e outro de primeiros socorros. Então ele tem que fazer essa capacitação.
Aí ele atingindo os 70%, automaticamente o aplicativo já habilita ele para começar a vender. Então existe um caminho aí para se percorrer, mas é coisa simples, né? Se a pessoa tiver algum interesse, se ler o material, ela consegue se habilitar rapidinho. Eu vi que vocês têm cadastro na Cadastur. Sim, sim. Foi difícil conseguir essa regulamentação ou foi tranquilo ali pelo início? Na verdade, assim, o TripBike, né, a razão social, ele é uma agência de turismo, né? E aí é na constituição da empresa, como agência de turismo, a gente já deu entrada no Ministério do Turismo, né, para obter o cadastro e foi tranquilo. É verdade, às vezes fica tão fácil e tão prático que, assim, pô, a gente ainda é uma agência de turismo. Não, calma. Às vezes eu mesmo esqueço. E sobre essa questão ali do momento da criação desse aplicativo, onde foi a maior dificuldade, né, para poder se criar, para chegar nessa ideia que está pronta praticamente, né? Então, o começo foi assim, a gente até nem tinha esse nome, TripBike, era outro nome. Tive a ideia, conheci uma pessoa que era desenvolvedora, a gente se uniu, fomos lá para o Polo Digital, começamos a desenvolver. Aí depois essa pessoa saiu, eu fiquei só com a ideia. Aí lá no Polo Digital mesmo, eu conheci o Rodrigo, que até vocês conhecem. Uhum. E ele, por já ter pedalado, curtiu muito, a gente começou a conversar e ele acabou se tornando o desenvolvedor do aplicativo, né? E como eu citei, né, o Airbnb, no começo foi super assim, eu falei, olha, eu baixei o aplicativo do Airbnb, mostrei para ele, falei, eu quero isso daqui, só que para ciclista. Então, a gente teve um norte aí, né? Um super norte, que é o Airbnb. Ele é sensacional, cara. Ele consegue, além dos locais, né? Ele também dá as experiências específicas. Sim, exatamente, né? exatamente. Então, o usuário até manda foto, né? Muito bom mesmo. E você deu sorte, né? É claro que quem frequenta o Polo ou quem está atrás dessa ideia vai procurar pessoas capacitadas ou tão afim, que acredite naquela ideia, que vai fazer o corre. E você acabou encontrando pessoas assim, que ajudaram esse caminho. Cara, quando você tem uma ideia, você começa a falar, as pessoas geralmente falam, pô, você tá louco, você não sei o quê. Então, a primeira coisa que eu recomendo, o conselho que eu dou é você procurar pessoas que têm a mesma mentalidade que a sua, assim, né, nessa questão de inovação. Sim. E no Polo Digital eu me encontrei, né, assim, antes de começar a frequentar, inclusive, eu tinha um trabalho, eu prestava serviço para uma outra agência em São Paulo e tudo mais, e voltava todo dia. E aí eu comecei a frequentar as palestras no Polo, né? O Polo tem um circuito de palestras lá que é muito bacana. Então, e o pessoal que frequentava é gente que estava na mesma vibe que você, que tinha uma ideia super bacana e que precisava pôr em prática. Então, o esquema para você começar é procurar um lugar que fala a mesma língua que você. Eu não sei se você vive só do Trip Bike, mas já perguntando, você vive só do Trip Bike? Hoje sim, né? Beleza. Faz uns 1 ano e meio, 2 que eu tô solo, larguei tudo que eu tinha, toda a segurança, né? Aliás, se eu não tivesse largado essa segurança, eu tava ferrado, né? Porque o mercado de turismo foi um dos mais afetados na pandemia, eu com certeza estaria na rua. Então, Com graças certeza. a Deus, com o Trip Bike aí é o que hoje me sustenta. E como foi pra você essa sensação de liberdade ou de, tipo, pular do precipício e, se Deus quiser, tem algo que vai me segurar lá embaixo? Não foi fácil, não. Olha, definição melhor. É você andar de bicicleta sem freio. Qual foi essa sensação? Exatamente. Olha, eu tive a sorte de ter uma esposa que foi super parceira e que quando viu aquela coisa em mim, que eu tinha uma ideia, eu tinha um sonho e não conseguia pôr em prática, né, devido a outros compromissos de outros trabalhos, ela falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Eu lembro até hoje, ela falou, faz um teste de 1 ano, larga tudo que você tem hoje, que você está fazendo e tenta 1 ano, vai lá para o Polo Digital e vê o que dá. E já está fazendo 3 anos aí, né? E deu certo, né? Mas não é fácil. Eu vi muito colega que incubou comigo lá que teve que desistir de projeto por falta de apoio, por falta de grana. É complicado. Sim, a gente até vê isso aqui no nosso ambiente, que é o Até Aqui Podcast, né? Que se não fosse parceria da namorada do Matheus, e no caso a minha esposa, a gente estava perdido. E elas atuam com a gente como forma de cobrança. Assim, a gente tá aqui meio que nada a ver, tipo, vocês não vão gravar aquela entrevista? Sim. Não, a gente já vai gravar. Como se fosse até um chefe, né? Por mais que a gente seja novinho, né? Mas a gente tem os nossos empregos, tem os nossos corres do dia a dia, mas eu diria que a gente, graças a Deus, deu sorte de conhecer pessoas incríveis, né, Alex?
E esse é o graças segredo, a elas... fazer os contatos certos. Exatamente, graças a elas a gente consegue produzir algo bacana, legal e sempre ser eficiente naquilo que a gente se propõe. Então fica aí a nossa... amor, se você estiver escutando isso, hein, sabe que eu te amo. Homenagem, né? Já tá garantido um Vale Night. Falando sobre os próximos passos, né? Não é uma parte final ainda, mas o que vocês imaginam agora que vocês já estão estabelecidos, ou os braços que vocês querem alcançar? Então, né, essa questão de estar estabelecido ainda é um pouco cedo para falar. A gente conseguiu aí ganhar um espaço, ter um certo reconhecimento da marca, mas a pandemia veio para chacoalhar, né? Quando a gente estava começando a colocar no eixo as coisas em relação a vendas e tudo mais, enfim, sentou todo mundo na mesa, os envolvidos, e começamos a pensar. Então tem alguns planos aí para o futuro próximo que a gente vai validar. Por exemplo, né, dando um spoiler assim, hoje o TripBike não tem nenhum produto próprio, né? A gente é só a plataforma que possibilita que guias ofereçam passeios para as pessoas que estão buscando. Mas uma ideia piloto nossa é aqui na região a gente criar alguns produtos nossos, algumas experiências TripBike, entendeu? Como o Mogi das Cruzes é um lugar muito propício para mountain bike, tem um turismo rural muito forte, então a gente está pensando em criar alguns produtos que unam essas duas coisas, né? Por exemplo, fazer algumas experiências de final de semana, onde aí o cara possa vir, ficar num hotel legal, no dia seguinte ele vai fazer um passeio numa propriedade rural, enfim, a gente está querendo unir algumas coisas aqui da região que possa criar uma experiência bacana. E aí, isso dando certo, a gente tem ideia de replicar em outras regiões do Brasil que tem a mesma capacidade turística de Mogi. Sim, uma coisa que eu falei pro Matheus desde o início que a gente pensou no projeto do podcast, eu falei assim, Matheus, a gente não está criando nada do zero. A gente só vai aplicar na nossa região, na nossa realidade. E aí não tem nada de errado em pegar boas ideias e aplicar em situações diferentes. A questão é ter dedicação. As pessoas ficam muito presas, pô, eu preciso ter algo original, eu preciso ter algo que ninguém vai mais pensar. Acredite, alguém já pensou a mesma coisa que você. Todo mundo já pensou em tudo. O negócio é você fazer uma parada legal, boa, colocar a sua pitada ali, o seu diferencial e pá. E aí acontece. Como diria a Juliana da Social, que a gente entrevistou, né? Você não está inventando a roda, né? Você só está aperfeiçoando, você só está aplicando ela a algo. Isso facilita muito a vida de quem se encontra em Mogi, ou em locais próximos de Mogi, ou no Alto Tietê em geral, para ter essa experiência de bike na região. Inclusive, vocês estão com uma experiência, a gente fez a nossa pesquisa aqui, essa experiência Ibis Mogi, né? Atualmente. Então, o Ibis é um parceiro aí que a gente tem aqui na cidade e a gente está querendo desenvolver algumas coisas bem interessantes com eles também. Legal. E como eu faço parte do Contour, né, do Conselho Municipal de Turismo, a Luciana, que é a gerente lá do Ibis, também faz, a gente acabou se encontrando, batendo um papo. Então está surgindo uma parceria bacana aí que pode de repente até se estender para outros Ibis, né? Então o projeto piloto é aqui e vamos ver o que vai dar. Só tá meio em stand-by aí por causa da pandemia, ela não tá podendo receber muita gente de fora lá, mas assim que der uma amenizada a gente vai também para cima disso. Certo. Um programa que também que está disponível pelo menos no seu site é o Next, né? Cara, o Next é um produto aí que a gente pensou para ter recorrência, né? Assim, o que brilha os olhos de investidores, de quando se fala em startup é, o seu produto tem uma recorrência, o usuário vai gastar grana com você mais tempo, então a gente até então não tinha muito esse lance da recorrência. E aí pintou, né, conversando, fazendo um brainstorm aqui com a galera, pintou essa ideia do Next, que é um programa de treinos para você atingir uma meta. E que no ciclismo é muito comum o cara ter um pedal do sonho. Então, tem muita gente que sonha em fazer o caminho de Santiago de Compostela, tem gente que quer fazer a Estrada Real, tem gente que quer fazer a Serra do Rio do Rastro, lá no sul. Então, o que a gente pensou? A gente pega essa meta, né, e treina o cara para fazer esse rolê. Então, durante 4 ou 6 meses, a gente vai entregar para ele planilhas de treino, a gente vai entregar conteúdo sobre nutrição, tudo que ele precisa para conseguir fazer esse pedal.
Seja ele de qualquer nível, se ele for iniciante, comprou uma bicicleta agora, mas tem o sonho de fazer esse pedal, a gente vai deixar ele pronto para fazer isso. Semanalmente ele vai ter planilhas de treino, que a gente tem uma parceria com a Trip Treinamentos aqui de Mogi, que é uma assessoria esportiva. Ele vai preencher um relatório médico e tudo mais sobre a condição física dele. Aí essa assessoria esportiva vai criar treinos de acordo com o biotipo dele. A gente entrega conteúdo sobre nutrição, então como ele deve se alimentar antes, durante, pós-pedal. E no final do programa a gente vende a viagem para ele, entendeu? Você tem que batalhar, né? Eu diria, acho que não. Se você quer, você tem Se que... você quer ir lá para o Santiago de Compostela, lá na Espanha, fazer aquele trajeto todo, que é um trajeto longo. É um negócio que não é para qualquer um, então você tem que se preparar, e a gente proporciona esse preparo. Realmente. É o que eu digo, o Next não vende treino, o Next te vende um sonho. Sim, as Olimpíadas de Tóquio tá aí, você quer participar? Então se prepara. Aí, exatamente. Hoje na plataforma, nessa questão de treinamento, recebem contatos de esportistas? Ou vocês têm alguma relação com esportistas? Sim, a gente tem alguns experts da plataforma que na verdade não oferecem passeios, que oferecem treinos, como se fosse um coach esportivo. Então, de repente, Você quer fazer um treino para ganhar performance, ou você quer fazer uma prova, tá pintando uma prova interessante que eu quero participar. Então, você contrata esse treinador através do Trip Bike. Uma coisa que eu fiquei muito curioso, né, e uma coisa que a gente estava até conversando antes, é que é muito The Office, né? Que é o Trip Bike B2B, que é você levar a sua equipe para fazer, não, vamos lá, galera, vamos lá. Vamos animar. Então, é outro projeto que tá meio que na gaveta, eu até já coloquei no site lá, porque é algo que tem demanda. Assim, tem muita empresa que quer hoje fazer um lance de integração de equipe. Sim, imagina cada coisa que pode sair, é uma coisa bem maneira de Ajuda fazer. Tem uns puta case de sucesso bem interessante, até para vocês darem uma olhada. Tem o case da Azul Linhas Aéreas, tinham também essa necessidade de integrar a equipe, escritório muito grande, tinha equipes que não se davam tão bem. E aí eles começaram a fazer esse tipo de programas de team building, né, que chama. E, você vê uns relatos lá que é incrível. Era um programa do RH, só que hoje virou um negócio rotina da empresa. Todo ano tem que ter um pedal para algum lugar longe. É o que podemos dizer assim, a empresa se torna um local bom de se estar, né? Hoje a gente tem aquela sensação, meu Deus, ainda falta 3 horas para o meu emprego terminar. Então você trabalhar, o dono da empresa trabalhar isso com os seus funcionários, de olha, aqui eu sei que é um trabalho, mas pode ser prazeroso, pode ser interessante e tudo mais, tentar unir a equipe. Eu acho que vamos fazer um trajeto de bike num local reservado ou num local histórico com toda a equipe, é algo que motiva muito, né? E algo marcante até, porque você vive algo num ano, cara, vai rolar ano que vem? Porque a turma fica muito afim de participar. E se manter ali, né? Se manter ali, crescer como um profissional ali. A gente até aqui no Trip Bike tá vendo se a gente consegue implantar um dia do mês a gente trabalhar na trilha também. O mínimo, né? Vocês têm que fazer tá na trilha. Então a ideia é essa, assim, pelo menos um dia do mês a gente marcar o trabalho ser na trilha, levar o notebook na mochila, celular e vai até Sabaúna, até Guararema, Luiz Carlos, chega lá, faz o que tem que fazer, mas vivenciar isso daí, vivenciar o que a gente vende. Apesar de vocês estarem em Mogi das Cruzes, você disse que atende o Brasil todo. Qual que é o destino mais procurado nesse último ano, né? Vamos dizer quarentena, que é a nossa realidade atual. Cara, então a gente, assim, quem faz a venda acontecer é o guia, é o expert. A gente é um suporte, né? A gente faz um marketing institucional, a gente faz a marca se tornar conhecida. Mas a nossa ideia, o nosso grande desafio é fazer com que cada expert seja um vendedor, né? A gente tem 6 guias aqui em Mogi, então tem uns guias aqui que são bem engajados, então acaba vendendo mais roteiros aqui na região. Mas a região de Jundiaí vende bastante, a gente começou a vender legal no Espírito Santo, em Vila Velha. A primeira venda nossa foi no Mato Grosso, então é muito louco, né? É muito disperso, né? Disperso assim, em vários locais. Quando eu comecei lá no Polo Digital, eles falavam, não, você tem que começar a validar pela sua região. Eu falei, beleza, né? Só que aí, um amigo me apresentou
um cara do Strava, que, porra, o Strava é um aplicativo de maior plataforma digital de corredores e ciclistas do mundo. E esse cara é embaixador do Strava aqui do Brasil, Felipe. Porra, o cara me abriu umas portas, aí eu comecei a divulgar o Trip Bike no Strava, veio gente de todo lado. Então, de 2 meses para que eu comecei a fazer divulgação no Strava, começou a pintar lá mais de 300 pessoas, mais 300 guias. Falando assim, questão mercadológica, o Trip Bike, ele está nesses 3 anos, né, crescendo. A pandemia, ela impulsionou essa questão da aventura. As pessoas têm o distanciamento ali nas bicicletas, então é algo bem prático de se fazer. Hoje, vocês já conseguem ver um concorrente à altura, alguém que já fala assim, poxa, esses caras estão fazendo alguma coisa legal ali também, vamos ficar de olho. Aplicativo que faz exatamente o que a gente faz, tem um no Canadá, que é o Veloguide. O concorrente direto nosso são agências de viagens. Tem aquele modelo mais antigo, cheio de intermediários. O que mais bate assim com a gente é, como você falou, o Airbnb Experiências, que é aquele braço do Airbnb que vende experiências. Só que a gente tem um diferencial que o nosso negócio é bike, então a gente trabalha, a gente divulga para ciclistas e eles já não, né? Eles têm ali como um opcional. Entendi, ficou bem claro. Assim, em resumo, eu como usuário quero ter essa experiência. Quais são os meus passos? Entro no aplicativo. Exatamente. Você só baixa o aplicativo e entra lá no nosso feed. Você vai navegando ali e vai vendo as experiências que tem. Ou se você já tem alguma coisa em mente, você digita na busca lá Mogi das Cruzes, ou você digita Cachoeira para você ver roteiros. Então a busca é inteligente e vai te trazer tudo que você digitou ali. E aí você entra no detalhe, você vê quem é o guia, você vê o que vai fazer, o que está incluído. E aí se você quiser tirar alguma dúvida com o expert, tem um chat lá que vai te jogar direto pro aplicativo do cara. Então é muito simples a navegação. Então, aí eu contrato essa experiência, né, junto com o guia, o cara que vai me proporcionar essa aventura. Vejo lá todo o roteiro, papapá, vou no local no Põe a dia. data lá que tem o calendário e compra. E aí o cara recebe lá a confirmação. Se ele der um ok, tá feito. Show de bola. Rápido e prático. O guia tem que receber a avaliação do usuário, né? Exatamente. A gente tem essa preocupação, né, de fazer o repasse para o expert só depois do passeio ter acontecido e ter sido avaliado, para evitar qualquer tipo de problemas. Mas vou te falar que nunca tivemos, né? Que bom. É que é uma comunidade, pelo que eu imagino, né? Que talvez eu faça parte um dia. Eu acredito. Tá Eu ok. acredito. Seja muito colaborativa, né? E o pagamento é processado pelo aplicativo direto. Isso, tudo pelo aplicativo. Entendi. Inclusive, até a gente está estudando agora de colocar pagamento via Pix. O nosso meio de pagamento é o Mercado Pago, né? Hoje o pagamento é com cartão de crédito, mas aí muita gente fala, poxa, e se eu não tenho cartão e tal? Então a gente está vendo a possibilidade de fazer o pagamento com Pix também, aí para ficar para todo mundo, né? E falando sobre ganhos, qual que é a taxa e como o Trip Bike está aí e como é que ele se sustenta? A nossa remuneração é o percentual de cada passeio, né? O valor do passeio é livre, quem determina é o guia. Então a gente tem hoje passeios de R$10 e a gente tem passeios de R$2.000. E o Trip Bike fica com um percentual desse montante aí, que a gente investe em tecnologia, marketing, enfim, sustento da plataforma. Algo tranquilo, a gente hoje cobra 20% de comissão, né? Mas como a maioria dos nossos experts são pessoa física, então isso não impacta muita coisa. Não é como se uma empresa que está vendendo, que deixar 20% faria uma diferença. Mas como a maioria dos guias é pessoa física, então fica mais tranquilo de lidar com isso. Legal. Sobre a questão que me veio a dúvida agora da capacitação, vocês pensam ou de incluir alguma questão de divulgação, com dicas de divulgação, ou isso já consta? Sim, sim. Em outubro do ano passado, a gente fez uma live só para os experts, né? Onde a gente deu um mini curso, um mini tutorial de como ele se vender. E isso é uma preocupação muito grande, porque quem vende passeio é o guia. Então a gente está elaborando aí, né, pensando em material para ajudar o expert a se vender, como ele fazer um post no Instagram, como ele divulgar, porque o aplicativo tem funções de compartilhamento. Então hoje o guia ele pode do aplicativo ele compartilhar o passeio dele no Facebook e no WhatsApp. Então a gente dá algumas dicas de como ele se promover, você entendeu? Tornar o guia um vendedor mesmo, quase que um micro franqueado nosso, né? É isso. A questão é sempre pensar em como crescer cada vez mais, né? Estender os braços,
talvez se tornar do tamanho de um Airbnb lá na frente, né? Acho que eu não tenho mais nenhuma dúvida. Eu tô muito satisfeito e quero muito, tipo, já participar, porque para mim não tem mais vantagem. Uma coisa que a gente acabou não comentando, todo mundo que compra um passeio no TripBike automaticamente já está assegurado, tem um seguro de acidentes pessoais incluído, tanto para o usuário quanto para o guia. O usuário ele pedala com o guia local, certificado e com seguro. Isso é essencial. Eu que sou desastrado. Matheus vai precisar de... Desculpa, fali você. A gente está fazendo uma parceria com uma outra startup do Rio para a gente ter assistência também. Então, se acontecer alguma coisa no meio da trilha, você vai apertar um botão de pânico, uma central vai ligar, vai ver onde você está, vai mandar um carro te buscar. Então, a gente também está tentando evoluir nesse sentido. Então, a preocupação com segurança é constante. Muito bom. A impressão que eu tenho é que vocês estão crescendo, as ideias são boas, os resultados são muito bons e eu desejo do fundo do meu coração todo o sucesso possível. Porque... Tá sensibilizado com o projeto. É legal, é um projeto... É legal, sim. Eu tô vendo as fotos, uma coisa que eu sinto muita saudade é de viajar nesse ano de pandemia, entendeu? A pandemia, ela tirou... A gente tá olhando aqui as experiências, né, e tá aqui rolando o feed e tá sensacional. Inclusive, né, eu já comentei aqui em outros episódios, eu era uma pessoa muito tímida, muito fechada, eu assisti um filme de viagens, se chama As Aventuras Secretas de Walter Mitty. E esse filme falou, cara, sai da sua casa e vá viajar. E algumas das cenas desse filme, é um filme dirigido e atuado pelo Ben Stiller. Em alguma das cenas, ele pega uma bicicleta e ele viaja, ele tá lá na Islândia, ele tá em outro local. Claro, né, um filme fictício, mas aquilo me tocou de alguma forma. Então, quando eu vejo paisagens lindas, pessoas andando de bicicleta e se divertindo, se eu visse isso há anos atrás, quando eu era tímido, e vendo agora, isso só mostra que, posso estar perdendo algumas coisas incríveis da vida. Eu não quero perder essas coisas incríveis. Então isso me serve de motor. Você não vê um ciclista chateado, cara. Ciclismo é sorriso no rosto. Até quando cai, até quando fura o pneu, tudo é história. É verdade. Muito obrigado, Márcio, pela sua colaboração aqui com a gente, pela oportunidade da gente conhecer esse projeto um pouco mais a fundo, nossa audiência também conhecer. E nesse momento de pandemia, eu acredito que talvez a gente leve algumas pessoas para levar até ao TripBike. E obrigado por contar a sua história até aqui. Foi um prazer aí. Agradeço vocês aí pelo convite e bora lá, bora pedalar.